Graças a Deus, mais um dia, 8 de março de 2024. Que toda a glória do Pai esteja em nosso coração, que o Espírito Santo nos revele esta manhã essa paz que hoje nós temos em nós, né? A paz de Espírito é você estar debaixo da graça, estar debaixo do Evangelho de amor, moderação e perdão, onde Deus revelou aos corações daquele que Ele escolheu, predestinou e trouxe para hoje aqui estar, no século XXI, falando de paz, de amor e de alegria no coração. Espero que você entenda e receba que você é o milagre de Deus nesta manhã, onde é que Deus fala em espírito e verdade, para que você entenda que tudo foi consumado na cruz, como fala João, capítulo 19, versículo 30. João, ele foi o último fazer da lei. A lei ficou na cruz para que hoje a graça viesse e nos concedesse o amor de Jesus em nós, para que nós viéssemos a perdoar a todos em espírito e verdade, graças a Deus. Então, quando você vai ler João, João terminou na cruz. A lei e os profetas perdurou até João. Então, em João, de João para cá, entende, da graça para frente, não tem pastor, não tem profeta, não tem pastora. Tem homens enviados por Deus para ensinar o Evangelho, que não é de dinheiro, que não é de tomar lá da cá, que não é de barganha. É um Evangelho puro que penetra dentro de nós e aí divide alma e espírito, junto em medula. E esse Evangelho ele é apto aos corações, que você fica com a mente totalmente voltada para Cristo. Como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, ela consegue entender o Evangelho, que é de amor e perdão em um coração. Então aqui, tudo que Daniel escreveu aqui, foi até a cruz. Tudo que Malaquias escreveu foi até a cruz. Porque havia uma sentença para os judeus, antes da cruz. Você não é judeu, você é gentio. Quando Jesus ressuscita, e junta todo o povo, aí sim, nós somos o real de Deus, somos a igreja de Deus. Mas só que tem que entender que antes da cruz não havia igrejas, Porque ele não tinha, o Espírito Santo não tinha vindo ainda para poder transformar as igrejas hoje debaixo da graça, onde você tem o Espírito Santo. Então hoje não é anjos. Anjos era debaixo da lei de Moisés. O anjo vinha dava recado, mas só debaixo da graça não. O Espírito Santo te ensina que é pela graça que você é salvo, mediante a fé. Não vem de vós o nome de Deus, não por obra para ninguém se gloriar. Porque as obras religiosas fazem o irmão se gloriar, porque fez muito isso, muito aquilo. Não, você não fez nada. Deus fez tudo por você e te abençoou em espírito e verdade, que fala Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Então, entendendo isso aqui, Daniel capítulo 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. O pecado foi dado fim. Por que as pessoas hoje, os pastores, muitos deles dizem que está em pecado? Por quê? Não entendeu a graça, não entrou pela porta, não foi revelado a ele o mistério, que outrora estava oculto, e revelado à igreja. Ao apóstolo Paulo foi dado essa revelação. Não deu a João, não deu a Pedro, não deu a Tiago, deu ao apóstolo Paulo. Muitos não querem entender por quê. Porque Paulo era perseguidor da igreja, mas Paulo era fariseu e pelos hebreus, e teve que ser transformado pela palavra para poder pregar a graça, porque a graça é pura, a graça não se mistura, não coloca fermento, porque o fermento dos fariseus é que levedada toda a massa, e Jesus já era contra aqueles que lá estavam, como hoje aqui é contra, debaixo da graça. Então temos que entender que tudo foi consumado na cruz, João 19:30. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, Romanos 2. Quando Paulo escreve Romano, transição da lei para a graça. Paulo viveu debaixo da lei. Ele tinha que estar debaixo da lei até o tempo ser destruído. O tempo de Formosa caiu, dali para cá, a graça vem crescendo em cada coração, que é o amor e que é o perdão, para se selar a visão. Então, a visão foi selada e a profecia é completa. Por isso que você vai ler Lucas 24:44, ali Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, estava no corpo de carne, e ele leu a Escritura. Então, ela se cumpriu, para que Paulo viesse em Colossenses 1:24 e completasse ali a Escritura, e veio para trazer luz para nossos olhos, para entendermos que a graça nos basta. Isso é importante entender isso, para viver debaixo do Evangelho, da graça, do amor e do perdão, para ungir o Santo dos Santos. Então, Jesus Cristo, o Senhor, ele veio como Nazareno, filho do homem, o ungido estava vindo.
Isaías 9,6, estava sobre ele o governo, então ele tinha que vir para poder ir passar pela cruz. E nós hoje entendemos, 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação como de carne e sangue, deste também participou para que por sua morte, destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber o diabo. Então ele tinha antes da cruz, né, esse poder que o Jesus veio tirar dele. Tirou dele, foi lá no inferno, que é debaixo da terra, e tirou a chave de Pedro e deu para você. A chave espiritual que abre qualquer porta. A porta está aberta, você tem a chave, que é a palavra de Deus na sua mão. Não é a chave que o pastor vai ungir vai te dar. Aquela chave é para enganar o povo de Deus. É como se desse 2 km da Damião. Quando eu era jovem, eu ia pegar, por quê? Adolescente, me enganava com bala juquinha. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você cresceu, está debaixo da graça, você tem o amor de Deus dentro de você. Onde você não tem que receber recado de pastor, porque os anjos eram aos judeus, aqueles que aguardavam a salvação. Hebreus 9, 26 ao 28. Ao 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, ele faria aliança, né? Remove o primeiro para estabelecer o segundo, Hebreus 10, 9. Então a primeira aliança, que era com defeito, fraca e pobre, que era a lei de Moisés, tirou e colocou a graça. Pela graça você não faz nada, você já está salvo. Você apenas vai crer naquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo para escrever as 14 epístolas de Romanos e Hebreus e entender que já aconteceu na cruz. Né? Então o que você vai viver hoje aqui são os seus dias de 50, 40, 80 ou 100 anos. Aí acabou. Outras pessoas, outros irmãos virão e aqui passarão um século, como eu estou passando esse século aqui agora. Então você vai ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, o amor do Senhor por Jacó. 1 de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Contra Israel, não é contra o Brasil, na Inglaterra, não. Eles jogam isso aqui no colo das pessoas que hoje aqui estão, debaixo da graça. Para que ela possa sacrificar e fazer aquilo que Deus não ensinou. Ele falou, não sacrifique, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas um pastor segundo a carne, que entrou pela porta, ele vai obrigar você a sacrificar. Dá tudo que você tem para ele, porque você não entendeu a graça, você não entrou pela porta, você está sendo enganada por um falso pastor. Por isso mais de Malaquias. Então essa sentença aqui era para os judeus. Tudo foi na cruz consumado, o juízo veio para os judeus, a transgressão da lei tirou, o pecado ele aboliu. Hoje você não tem pecado, você comete uma obra da carne. Você vai ler Romanos, capítulo 6, 13 e 14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. A graça chegou para te oferecer esse grande amor. Então você vai ler o 32 de João, pois ele é verdade, e ela vos libertará. Libertará de onde? Do falso profeta, do falso pastor, para que você entre pela porta e conheça o seu verdadeiro amor. Graças a Deus por essa palavra, que você entenda que tem que conhecer a verdade para te libertar, que você hoje tem novamente. Você tem uma mente iluminada pelo Pai, porque Ele iluminou a tua mente, porque você vem a crer somente nele, em espírito e em verdade. Foi assim que Deus falou ao meu coração, que eu tivesse sempre esse amor, esse perdão. Ele gravou as palavras dentro do meu coração. Não é um sonho, não é ilusão, é o Espírito Santo revelado ao meu coração. Então, minha amada, meu amado irmão, essa sexta-feira abençoada pelo Pai, muitas pessoas estão indo atrás de alguma coisa para pegar, para ser abençoado. Não, ele pegou você e abençoou você. Ele falou, ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de você, porque você passou a ser filho e herdeiro. Você não é mais ovelha marcada de um pastor, para que você possa conhecer esse grande amor que você tem dentro de você, porque o Espírito aqui está vivo. A carne morreu quando você entendeu o Evangelho, quando você entendeu, a Escritura se consumou na cruz, e o Evangelho veio depois da cruz, para que você entendesse hoje o amor de Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Temos que servir o outro aquele que estou após a morte, para que possamos dar fruto para Deus, não para o homem. Então as pessoas dão fruto para o homem porque não entendeu a graça, e segue pastor, segue político, e arruma uma guerra, né? Como está aí previsto, uma guerra para acontecer, porque os evangélicos seguiram, né, novas doutrinas e não entenderam a graça, onde é que Deus te ensina. Amém? E graças a Deus. Obrigado, Senhor.